E aí? Salve meu querido, salve minha querida, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Camargo, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal Química no Detalhe. Na videoaula de hoje, nós vamos conversar novamente sobre cálculos de ΔH, ou seja, métodos para calcular o ΔH de uma reação química. Hoje, nós vamos conversar sobre lei de Hess, como que esse método permite calcular a entalpia de uma reação e vamos fazer um exemplo para deixar bem claro isso para você. Só antes, curte aí o vídeo, que é bem importante você curtir, para a gente entender que está no caminho certo. Também se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, porque tudo isso é bem importante para mim. Então é isso, se prepara aí e vamos para a aula. Vamos lá! Então vamos lá! Na aula de hoje, a gente vai continuar a realizar cálculos para determinar a variação da entalpia de uma reação. Ponto. Na aula passada, a gente viu como que eu posso calcular o ΔH por entalpia de formação. Professor, eu não vi a aula ainda anterior. Então, clica aqui no card, assiste primeiro a aula anterior, que era essencial para essa aula. Porque lá eu te explico o que é a termoquímica, o que é uma reação endo-exotérmica, do que a entalpia depende, e eu te mostro um método que é a entalpia de formação. Hoje, a gente já vai direto para o segundo método, que chama-se lei de Hess. O Hess é um químico suíço que percebeu que o ΔH de uma reação depende apenas das etapas iniciais e final. Então, tudo que acontece até que o reagente vira o produto é indiferente. O valor final do ΔH, o valor do ΔH depende apenas do que eu tinha no início e no final. Se eu pegar reações aleatórias, for somando, mexendo, inverto, multiplico, e ao somar as reações, a reação global delas der a mesma reação que eu quero achar o ΔH, serviu. É só somar os ΔHs dessas reações que eu vou determinar o ΔH da reação que eu quero. Na teoria, parece um pouco complexo. Você fala, nossa, professor, não entendi. Né? Ficou um pouco evasivo. Mas na prática é bem simples. Você vai perceber, tipo aqui, ó, eu quero calcular o ΔH dessa reação aqui de cima. E para calcular o ΔH dessa reação, na aula passada a gente viu o ΔH de formação. E hoje eu vou ver que, se eu pegar duas reações e dar um jeito que essas duas reações somadas se transformem na de cima, ao somar as reações eu vou combinar também os ΔHs. E aí vai dar o ΔH da reação final, vai dar o ΔH da reação que eu quero. Isso foi o Hess que percebeu que se eu posso achar o ΔH de uma reação por meio de reações intermediárias, somando os ΔHs de reações intermediárias, desde que elas somadas dê a reação que eu quero. Tudo bem? Então vamos treinar? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma reaçãozinha, 2CuO mais C dando Cu mais CO2, e eu quero calcular o ΔH dessa reação. Para calcular o ΔH dessa reação, eu poderia usar entalpia de formação, desde que o exercício me forneça a entalpia de formação do CuO e do CO2, ou eu posso combinar essas duas reações para virar de cima e somar os seus ΔHs. Eu tenho, portanto, entalpia de formação e lei de Hess. Dava para usar entalpia de formação aí? Sim ou não? Ó, entalpia de formação, substância simples vale zero. Então esse cara é zero, esse cara é zero. Se eu souber desse e desse, eu faço final menos inicial. Dá para fazer entalpia de formação aí? Dá! Sim! Olha por quê. Simples, simples. O ΔH da reação é do próprio produto. Coloco aqui e multiplico por 2. Segunda reação, ó. Simples, simples. ΔH da reação é a entalpia do produto. Então, substitui lá. Aí faço o final menos inicial. Dá para fazer por entalpia de formação. Mas hoje não é o que eu quero fazer. Eu quero te mostrar que eu posso usar lei de Hess para somar essas duas reações e calcular o ΔH da reação de cima. Como que eu faço, professor? Agora aqui vem o método, então preste bem atenção. Você que está assistindo a velocidade 2, sai da velocidade 2, porque aqui é bem importante, com calma e com bastante detalhes. Eu quero que essas duas reações se transformem na de cima. Isso chama-se lei de Hess. Eu quero que essas duas reações virem a reação de cima. Como que eu faço isso, professor? Eu tenho que pegar a reação que eu quero, por exemplo, aqui, ó, CuO mais C, e tenho que deixar cada um desses compostos
no lado que eles têm que estar, quer dizer, reagente ou produto, e com essas mesmas quantidades. Então, por exemplo, o primeiro composto na reação que eu quero é o 2CuO. Isso aqui, ó, é o primeiro composto que me interessa. Então, agora, eu vou pegar uma reação que tenha o CuO e vou deixar essa reação com CuO no reagente e com 2. Se ele estiver no produto, eu inverto, trago ele para o reagente. Se ele estiver com 1, eu multiplico por 2. Se ele estiver com 4, eu divido por 2. Então, eu vou procurar uma reação que tem esse cara e vou deixar ele com 2 e no reagente. Então, eu procuro uma reação que tenha ele. Opa, achei a segunda. Beleza. Achei o CuO, tá aqui. Só que ele está no produto e com 1. Então, eu vou ter que trazer ele para o reagente, invertendo a reação, e multiplicar por 2 para ficar com 2. Aí vai ficar assim, né? Aqui eu coloquei uma observação, né? Você percebeu? Qual que é essa observação aqui? Para que ela serve? Justamente para agora. Tudo que eu fizer com a reação, eu tenho que refletir no ΔH. Tudo que eu fizer na reação, eu vou refletir no ΔH. Por exemplo, se a minha reação eu inverter, o sinal do meu ΔH também vai inverter. Se uma reação eu multiplicar por 2, o meu ΔH vai ficar vezes 2. Se uma reação eu dividir, sei lá, por 3, o meu ΔH vai dividir por 3. A mesma alteração que eu fizer na reação, eu faço no ΔH. Isso é essencial que você anote e guarde com carinho. Então, vamos lá. Então, conforme a gente viu, a primeira reação eu vou ter que inverter e multiplicar por 2. Por quê? Eu quero 2CuO no reagente. Aqui ele está no produto e com 1. Então, olha só, vou inverter a primeira reação. Acompanhe lá. Ao inverter, vai ficar assim, né? CuO sólido, dando Cu sólido mais meio O2 gasoso. Se eu inverter a reação, eu vou inverter o sinal do meu ΔH. Então, se ele era menos 39, agora vai ser mais 39 quilocalorias. Se era menos 39, agora vai ser mais 39 quilocalorias. Ó, já cheguei no reagente. Só que eu quero 2, né? Então agora eu vou multiplicar a minha reação por 2. Então, ó, 2 vezes aqui 1, 2, 2 vezes 1, aqui 2, 2 vezes meio dá 1, né? Então aqui vai virar 1. Então, vamos lá, você coloca o número 1 aqui. O que eu faço com a reação, eu faço com o ΔH. Então, se a reação ficou vezes 2, o ΔH vai ficar vezes 2 também. Então, vai ficar mais 39 vezes 2. Beleza. Primeira reação, então, o que a gente fez com ela? A gente inverteu e multiplicou por 2. Então, tá. O próximo cara que eu quero agora, quem é? Agora beleza, achei o primeiro. Deixei o primeiro certinho. Agora, eu volto para a reação que eu quero. De novo, ó, quem é o próximo que me interessa? O carbono sólido. Procura uma reação que tenha ele. A segunda. Beleza. Agora, eu volto para a minha reação. Eu quero carbono sólido ou e no reagente. Não importa aonde ele esteja e com quantos. Eu vou fazer ele ficar com 1 no reagente. Posso dividir, inverter, multiplicar, o que eu quiser, mas eu tenho que deixar com 1 no reagente. Mas perceba que já tem um dele. E já está no reagente. Então, ele já está pronto. Então, a reação 2 já está ok, né? Então, ó, vou repetir a reação 2. Ó, já está ok. Então, C sólido mais O2, dando CO2 gasoso. E o ΔH eu não fiz nada. Então, ele vai continuar sendo quanto? Menos 93 quilocalorias. Está aí. Mexi com as duas reações? Sim. Se eu mexer com as duas reações, teoricamente o exercício acabou. Ah, professor, mas tem mais lá. Tudo bem, mas se eu já alterei as duas reações que ele me deu, não tem como eu mexer mais com a primeira ou com a segunda, senão vai mudar tudo de novo. Então, teoricamente, já acabou a reação. Agora eu vou tirar a prova real. O que é tirar a prova real? Eu vou verificar se ao somar essas duas reações agora, eu vou ter a reação global. Se
Se eu tiver reação global, é só somar os ΔHs. Isso chama-se lei de Hess. Tcharam! Então olha só, agora a gente vai somar as reações. Para somar reações, você tem que ter um conceito bem legal aí organizado. Eu tenho lá várias reações, e digamos que tem substâncias que vão se repetindo nessas reações. Substâncias que se repetem em reações diferentes, se estiverem do mesmo lado, ou seja, ou as duas no reagente ou as duas no produto, elas vão se somando. Por sua vez, se essas duas substâncias iguais estiverem em lados opostos, reagente e produto, elas vão se subtrair. Então, é esse o detalhe que você tem que tomar. Substâncias iguais de um mesmo lado se somam. Lados opostos eu vou subtrair. Então, vamos lá. Tem substâncias iguais? Se não tiver, é só somar tudo. Se tiver, eu tenho que ou somar ou subtrair. Vamos lá. Tem alguém igual aí? Tem, né? Quem, professor? O2, O2. Então, são duas substâncias iguais em reações diferentes. Se elas estiverem do mesmo lado, reagente ou produto, as duas estiverem do mesmo lado, eu somo. Lados opostos, eu vou subtrair. Então, 1O2 menos 1O2, acabou, né? O O2 sumiu. Ele era uma substância intermediária, que não vai aparecer nem no início nem no final. Ela apareceu no meio do processo. Agora, vamos lá. Não tem mais ninguém, né? Então, agora é só somar. Então ficou lá, 2CuO sólido, mais carbono sólido, não sobrou mais ninguém. Quem que sobrou lá no produto? 2Cu sólido, mais CO2 gasoso. Opa! Deu ou não deu a reação lá de cima? Deu, né? Ó. 2Cu, C, T, deu a reação lá de cima. Isso é lei de Hess. Eu vou combinar reações até virar a reação que eu quero. Como que eu faço isso? Eu olho para a reação que eu quero, vejo substância por substância. Aí, a primeira substância era quem? CuO. Procuro uma reação que tenha CuO e vou fazer ficar no reagente com 2. Se já tiver 2 no reagente, tá pronto. Se não tiver, eu vou mudar até ficar. E tudo que eu precisar fazer com a reação, eu faço com o ΔH. Então, já que deu a reação que a gente queria, agora é só somar os ΔHs. Então, vai ficar lá, o ΔH dessa reação vai ser o ΔH da reação 1 invertido e multiplicado por 2, certo? Então, vai lá, mais 39 vezes 2 dá mais 78 quilocalorias, ó, mais 78 quilocalorias, somado com o ΔH da reação 1, que é menos 93, ó, somei os dois ΔHs. Aí, mais 78 com menos 93, esse ΔH vai ser igual a menos 15 quilocalorias. Portanto, uma reação que perdeu 15 calorias, uma reação exotérmica ou exotérmica. E vale lembrar que essa quantidade, 15 calorias que foram liberadas, foram a partir de 2 mols de CuO, concorda? 2 mols de CuO reagiram com 1 mol de carbono e liberaram essa quantidade. Se eu colocar o dobro de CuO, vou liberar o dobro de energia. Se eu colocar a metade de CuO, eu vou liberar a metade de energia. Lembre-se da última aula, o ΔH depende da quantidade. Esse valor que eu obtive foi para essa quantidade. Se eu mudar essa quantidade, eu mudo o valor. Então, ΔH usando lei de Hess é isso. Eu olho para a reação que eu quero, ó. Eu olho para a reação que eu quero, procuro substância por substância em outras reações e vou alterando até ficar do jeito que eu preciso. Se aqui fosse 7CuO, eu teria que dar um jeito de deixar essa reação aqui no reagente com 7CuO. Eu ia inverter e multiplicar por 7 daí, não por 2. E aí, tudo que eu fizer na reação, eu faço no ΔH, certo? Isso reflete a mesma operação no ΔH. É isso. Agora, você vai deixar teu e-mail aqui nos comentários do vídeo para receber uma lista de exercícios sobre leis de Hess, ficar prontinho, treinado para o último método que eu vou te mostrar na próxima aula, que é entalpia de ligação. Então, eu te espero na próxima aula. Curte o vídeo se você não curtiu ainda, bem legal, acho que essa aula te ajudou bastante, então curte. E se você não se inscreveu, se inscreve. Tudo isso é importante para o canal, tudo isso é importante para que eu continue fazendo vídeo para te ajudar. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, um abraço e tchau, tchau!